Oi, pessoal. Eu vim aqui fazer um checklist do que a gente precisa, né? Porque assim, se formar é muito difícil. A gente entra numa adrenalina muito grande nesse período de penúltimo ano, último ano, porque a gente tem algumas decisões sérias e que vão direcionar a nossa vida de adulto, né? A nossa vida, aquela vida que a gente toma conta. E tem uma história que eu queria compartilhar aqui com vocês, muito legal, e que vocês já devem ter ouvido, que é a do sábio e da formiga. O sábio observa a formiga e a formiga ela carrega uma folha grande, muito grande. E ela tem bastante dificuldade, essa formiga, essa folha, né? Ela cai nos olhos da formiga e a formiga vai se levantando. Ela tem vários obstáculos até ela chegar na toquinha, né, no ninho dela e naquele buraquinho onde a formiga entra. E essa folha, ele fala, gente, mas como ela consegue o triplo do tamanho dela, do peso dela? E ele fica ali observando, naquele momento, aquela formiga indo devagarzinho, tropeçando, e ela chega na toca, no buraquinho dela, ele fala, pronto, tudo isso para nada, porque a folha não entra, a folha é muito grande. Dá um tempinho, sai um monte de formiguinha e elas vão cortando a folha, cortando, e elas conseguem entrar naquela toca, elas conseguem entrar naquele ninho. E ele olha, para e pensa, o que é um trabalho em conjunto, né? Então, na realidade, eu nada mais estou aqui do que fazer um trabalho em conjunto com vocês, em seguir essa jornada de uma maneira diferente, auxiliando um pouquinho, para que vocês consigam ver, visualizar a jornada de vocês de uma maneira diferente, uma oportunidade que eu não tive, que eu tive que trilhar tudo sozinha. São 18 anos nesse caminho e é muito difícil porque as nossas profissões, todas elas, né, estão muito desvalorizadas e a gente precisa se unir, a nossa classe precisa se unir, a gente precisa se acompanhar, a gente precisa entender o que vai ser legal pra gente, né? O que pode acrescentar na nossa profissão. Eu tô aqui para acrescentar um pouquinho, aprender um pouquinho e compartilhar um pouquinho. Eu fiz esse checklist, é uma coisa muito rápida, muito assim, tranquila. Você vai olhar e falar, nossa, eu sabia, mas a gente não se liga. A gente sabe, mas a gente não consegue se direcionar. Por causa da adrenalina, porque a gente tem 299 coisas para pensar, porque a gente fica perdido mesmo e é normal e é natural nessa fase a gente ficar. Então vamos falar aí, a gente precisa do nosso CRO, que eu já falei como a gente consegue, né? No post anterior vocês conseguem ver como que a gente consegue esse CRO. A gente precisa de cursos de atualização, a gente precisa se atualizar. Os cursos de atualização podem ser jornadas acadêmicas, simpósios, cursos online, cursos livres, cursos que geram certificado e que vão enriquecer nosso currículo. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer um currículo, que é o terceiro checklist. Você precisa se preparar, você precisa ter um currículo legal. Independente se você vai clinicar, montar sua clínica ou clinicar para alguém ou entrar numa especialização, são decisões que você vai precisar tomar. Se você está preparado financeiramente já para entrar numa especialização, se você não está, eu te aconselho a fazer os cursos de atualização para que você possa abrir a sua cabeça, abrir a sua mente e poder fazer a escolha da sua especialidade, que é também muito difícil, porque nem sempre a gente está preparado para aquilo que vem na especialidade. A gente tem uma noção muito básica na faculdade de tudo. Você precisa saber se você vai montar o seu consultório logo de início e trilhar o seu caminho sozinho, ou se você vai trabalhar para alguém, se você vai acompanhar um profissional mais velho, se você vai conseguir ter uma visualização clínica daquele profissional. Então são, na verdade, 6 itenzinhos que você precisa ter em mente, mas que isso vai abrir a sua mente e você vai conseguir entender melhor, né? Eu tenho o meu consultório próprio, eu trabalho para a prefeitura, eu
faço isso aqui, eu tô fazendo isso aqui porque eu vi uma oportunidade da gente poder conversar um pouquinho com o pessoal que está se formando e eles entenderem um pouquinho do que era 20 anos atrás, né? Do que a gente fazia e como a gente pode facilitar, como a gente pode tranquilizar essa parte e como a gente pode se apoiar. Então é um videozinho um pouquinho longo, mas assim que eu fiz com muito amor e carinho, para que vocês tenham em mente o que você precisa ter um checklist, que você precisa ter um direcionamento, que você precisa abrir a sua cabeça para olhar a sua profissão e que você precisa entender um pouquinho e valorizar o seu colega de trabalho, que você precisa dividir, que você precisa compartilhar. O compartilhamento do conhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque na realidade toda, a gente não tem um concorrente, não é verdade? A gente não tem um concorrente, a gente tem um colega de trabalho e a gente pode fazer disso um aliado. Então eu espero que vocês realmente entrem nessa jornada da odontologia, nessa profissão maravilhosa que a odontologia com muita garra, com muito amor, com muita honestidade, integridade e parceria, que é o que vocês vão precisar para crescer.